Boa tarde, meu nome é Alexis, eu sou VJ há mais ou menos uns 13 anos. Provavelmente fui uma das primeiras pessoas a começar a trabalhar com essa linguagem de VJ no Brasil. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. A parte mais importante da minha apresentação é a final, onde eu vou dar uns 5 princípios básicos de como colocar ideias em prática. Acho que eu queria começar lembrando a vocês que eu nasci num país fascista, que era o Brasil, em 1975. Apesar de ter nascido num país fascista, eu brincava muito de Playmobil. E eu era muito feliz como criança. De repente, teve um certo momento na minha vida em que surgiu uma coisa muito legal, que era fantástico na época, que era o videogame. E eu acho que o surgimento do videogame, do Atari principalmente, foi algo que mudou muito, né? Antigamente não existia nada disso, era só Playmobil, outras brincadeiras. E era muito difícil imaginar esse videogame, os pais eram contra, a gente brincava menos de Playmobil, mas o quão importante isso foi para a nossa geração, para a minha geração, para o meu aprendizado, para o desenvolvimento da minha vida. Isso tudo a gente vai acompanhar na apresentação. Num certo momento da minha vida, eu fui morar em Londres. A minha experiência em Londres foi muito intensa, apesar de ser curta. Eu comecei a frequentar alguns tipos de festas que chamavam de squat parties. O que eram essas festas? Eram festas em que as pessoas invadiam áreas vazias e faziam a festa. Galpões embaixo de ponte. E isso era no final da década de 90. Até então, as festas que eu conhecia no Brasil, eu achava as festas muito chatas. Eu estava na universidade nessa época, eu estudava Relações Internacionais em Brasília, e as festas que eu ia, eu ainda achava as festas muito chatas, achava que as pessoas se comportavam de uma maneira chata, de uma maneira esquisita, não gostava muito da onda da cerveja na balada, até que eu conheci essas festas, que vocês podem ver, que eram um pouco diferentes das festas que aconteciam em Brasília na época. E a partir dessa percepção de uma outra visão de mundo, né, que a vontade, você quer fazer uma festa, não tem onde fazer, simplesmente vai lá, invade um lugar, faz a festa. Isso acabou trazendo uma série de lições e aprendizados para mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda tinha que terminar a faculdade e eu fui assistir o show de uma banda. Tem uns momentos na nossa vida em que são momentos muito intensos, em que você é como uma montanha-russa. Né? De repente, uma pequena experiência é capaz de mudar completamente todo o seu plano de vida. Eu tinha ainda um semestre para terminar, para me formar, pegar meu diploma. Eu estava voltando dessa experiência de festas, de invasões em Londres, e eu achava que não estava encaixando muito bem mais dentro do terno e gravata de uma carreira internacional na área do governo. E eu fui assistir essa banda, o show dessa banda, que chama Kraftwerk. O show deles era muito, muito legal, e eles tinham imagens no show. Eu nunca tinha visto um show com imagens de uma forma tão legal. E eu fiquei olhando aquelas imagens no show, eu gostei mais da imagem do que da música. E até então eu queria participar dessa cena eletrônica, dessa cena de festas, e não sabia como. Eu gostava muito da música, eu gostava muito da cena. E a hora que eu vi esse show, vi essas imagens, eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo essas imagens nas festas. Por que todas as festas não têm essas imagens? Então, se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. Essa foi o legal de você ser muito jovem é que você não tem noção das coisas. Então, isso te permite realmente realizar coisas muito legais. E é importante a gente não perder essa noção com a idade. Então, eu vou mostrar para vocês agora qual foi o primeiro setup de equipamentos que eu montei. Né? Imagina que eu morava numa república. O primeiro setup de equipamentos que eu montei para tocar as imagens nas festas. Então, nessa época, o que eu trabalhava? Eu tinha um Pentium 100, que era capaz de tocar PowerPoints, screensavers. Tinha 2 VHS, que eu editava, né, com os 2 VHS. E era um equipamento muito, muito tosco. Tá? E, obviamente, ficava muito legal, porque eu tinha muito entusiasmo por isso, e eu me divertia muito, era muito divertido. Até então, nas festas e nos eventos, o que você tinha? Você tinha o telão, esse quadrado aqui que vocês estão vendo, e as pessoas botavam qualquer imagem que não tinha nenhuma relação com a música, não tinha relação com o que estava acontecendo nesse espaço. O meu trabalho foi buscar as imagens e colocar essas imagens certas na hora certa, no ritmo certo, da música certa, da estética certa para cada música. Né? Todas as vertentes de música eletrônica,
Aí eu fui descobrindo essa estética que cada vertente de música eletrônica tinha. Então esse aqui foi o meu grande começo, provavelmente essa foi a primeira apresentação que eu fiz. Essa já foi uma outra apresentação, as fotos são diurnas para mostrar a tela, né? Então essas já eram raves aqui, eu mudei para São Paulo, né? Eu me formei na faculdade, eu falei, cara, isso é tão legal, mas tão legal, que eu quero fazer isso profissionalmente. Então eu resolvi mudar para São Paulo, que é onde tinha um pouco mais de espaço para fazer isso. E na época a cena eletrônica era muito, muito underground. Então isso que vocês estão vendo nesse quadrado é a tela que eu usava. Foi eu mesmo que coloquei essa tela. Coloquei os postes, cavei o chão, coloquei a tela. Era um trabalho imenso tocar, fazer uma apresentação de VJ. Se eu também soubesse como difícil seria, eu acho que provavelmente eu teria continuado nas relações internacionais. Aqui vocês podem ver uma outra festa também, na praia, e esse era o lençol da minha cama. É importante vocês entenderem de como isso foi acontecendo e o quanto isso era um trabalho imenso no montar. Ao mesmo tempo que era muito divertido, eram muitas, muitas horas, eu mesmo montava, não tinha uma equipe para dar suporte, né? E a cena eletrônica era muito underground. Mudando um pouco, avançando para frente, que a gente só tem 15 minutos, uma outra lição importante que eu quero mostrar para vocês esse aqui é um trio elétrico. Aqui vocês podem ver o logo da Virala Cultural. Em cima do trio elétrico eu tenho 2 projetores. Essa foi a forma que eu encontrei para participar da Virala Cultural. Eu queria participar da Virala Cultural, não conhecia ninguém na prefeitura. Então o que eu falei, eu vou pegar o logo da virada, eu vou imprimir bem grande, vou alugar o maior trio elétrico que eu encontrar, vou colocar o logo e vou entrar. Ninguém vai imaginar que eu não estou autorizado. O vídeo digital ficou acessível para as pessoas comuns, sem que você precisasse comprar um computador que custava o preço de uma casa. Então, quando eu fui eles me convidaram para fazer os trabalhos, eu fui na O2 para copiar os trechos do filme que eu queria. Quando eu vi, eu estava sentado na O2, numa ilha de edição, com o filme inteiro à minha disposição. Isso era 5 anos depois do VHS. E eu tinha lá o mesmo software que eu já estava usando no meu estúdio. Então, de repente, eu não tinha mais essa distância enorme entre a maior produtora do Brasil e o trabalho que eu estava fazendo. Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Um outro avanço que é como a gente escapou do quadrado, né? O quadrado, que é essa tela que vocês estão vendo aqui, o quadrado é a coisa mais significativa e mais forte na vida de todo mundo. Toda vez que você olha para um computador, e para um telefone, e para uma televisão, e para um telão, você está olhando para um quadrado. Isso é uma coisa importante da gente refletir, né? E a projeção é uma tecnologia que permite a gente escapar desse quadrado. Obviamente, demorou muito tempo para eu descobrir como isso aconteceu. Eu vou mostrar para vocês um pouco como isso aconteceu. Eu fazia as raves, eu não tinha projetores muito fortes, então eu alugava na sexta-feira, só podia devolver na segunda. No sábado eu montava as raves e no domingo eu ficava com o projetor em casa, no apartamento. E aí eu comecei a ficar em casa com o projetor no apartamento e falei, pô, e aquele prédio ali da frente? Então, o que começou com uma experimentação no vizinho, terminou com intervenções artísticas com intenção, né? Já divulgando, com mídia, etc. Vou mostrar para vocês um pouco do resultado de como, quando a gente escapou do quadrado, a gente descobriu o mapping, né? Então, o map, as megas projeções, foi algo que foi descoberto, né, por mim e por uma série de outras pessoas no Brasil e no mundo, foi desenvolvido ao longo de anos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, mais ou menos, como funciona esse processo. Vamos juntos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Então,
Então, escapando do quadrado, eu comecei a pensar outras coisas maiores. Bom, já que a gente saiu da pista de dança, está indo para a arquitetura, será que a gente não consegue crescer para o urbanismo? Será que além de mudar um prédio, uma estátua, um estádio, a gente não consegue mudar uma rua, uma cidade? Então, a partir daí surgiu a ideia do vídeo guerrilha. Então a gente pensou, puxa, mas qual será que são as áreas da cidade que mais precisam dessas intervenções, né? Isso era mais ou menos ao redor de 2008, 2009, e eu falei, a Rua Augusta era um lugar que naquela época só tinha casas de reputação muito duvidosa, digamos assim, com exceção do Vegas, né? Então a gente falou, vamos fazer a Rua Augusta, vamos fazer 13 instalações de mega projeção na Rua Augusta durante 3 noites. Obviamente eu fui chamado de maluco de cima para baixo, de baixo para cima, as pessoas da Visual Farm, ou de amigos, né, pelos potenciais patrocinadores, mas junto com outras pessoas, né, artistas, amigos, a equipe da Visual Farm, a gente resolveu realmente investir nesse, tentar essa história de maluco, né? Isso aqui é um pouco do resultado. 2 endereços famosos de São Paulo ganharam roupa nova esta semana. Uma exposição a céu aberto em que os prédios viram obra de arte ou suporte para ela. Com muita luz e cor. Conteúdos visuais e projeções. Uma galeria de arte ao ar livre. É a segunda edição do vídeo Guerrilha. É o vídeo Guerrilha. O vídeo guerrilha É o vídeo guerrilha. Vídeo Guerrilha. Vídeo Guerrilha. Então, aqui vocês podem ver um pouco do registro, né, desse evento, que já tem 3 anos, que a gente faz na Rua Augusta. Hoje em dia ninguém mais acha que a gente é louco, a não ser os patrocinadores, que continuam bem resistentes, mas a gente consegue desenvolver com a parceria de diversos artistas, toda a equipe da Visual Farm, esse evento que tem um grande impacto na cidade e é uma primeira tentativa efetiva de você transformar urbanisticamente a cidade simplesmente através da arte, da intervenção urbana, da projeção e da luz, né? Para onde vai esse evento? Esse ano a gente quer fazer em Brasília e no Rio de Janeiro, e a gente desenvolve também uma série de outros projetos, né, ideias de intervenção, que é a tentativa de você tirar a nossa atuação, que ela não fique limitada simplesmente à pista de dança, nem mais à arquitetura, mas que vá cada vez mais para o urbanismo. Eu acho que a grande saída para São Paulo é a arte urbana, né? O grafite, a intervenção, a poesia, uma série de coisas que a gente precisa avançar. Eu vou mostrar aqui rapidamente outras coisas que a gente vem fazendo. Isso é um disco voador que eu vi na Chapada dos Veadeiros. Talvez vocês não acreditem, mas ele parou e tal, conversaram comigo e me falaram que uma das coisas mais divertidas seria projetar no Pão de Açúcar, né? Então a gente achou que talvez seria possível fazer esse tipo de projeção no Pão de Açúcar. Esse é o nosso barco. Essa é uma outra instalação que a gente fez de projeção subaquática. Então, além do urbanismo, agora a gente está indo muito para intervenções na natureza e pesquisas com projeção embaixo d'água ou em grandes montanhas. E eu queria terminar mostrando para vocês um pouco dessa lição, assim, do que eu aprendi nesses anos. Esse aqui foi um grande mestre do mapping. Eu acho que eu queria também fazer uma homenagem, né, a ele. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de mostrar um pouco do trabalho que foi feito. Esse não é um trabalho só meu, é da equipe da Visual Farm, de outros amigos e parceiros que estão em vários lugares do Brasil e do mundo. E eu queria dar o crédito para todo mundo, agradecer isso e convidá-los a visitarem o nosso site, a me mandarem um e-mail, me adicionarem no Facebook. Depois, no final, eu vou deixar aqui o meu nome. E se eu puder enfatizar uma parte essencial do que é do que é a lição principal desse princípio, eu acho que é a quinta, né? Que é o fato de que você vai se ferrar muito quando você for colocar as ideias em prática, né? Todo mundo aqui sabe disso, mas muitas pessoas desistem, né, no meio do caminho e não chegam até o limite, né, dessas ideias.
Obrigado a todos.